Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Nós, brasileiros, nos acostumamos a falar sobre o assunto guerra, analisando conflitos existentes em outras nações. Vemos pelas imagens da TV, da internet, por fotos nos jornais e nas revistas, as guerras em curso na Síria, no Afeganistão, no Paquistão, em Israel, no Iraque, para citar algumas. Conforme fomos culturalmente adestrados pelos filmes de Hollywood, guerra de verdade envolve tanques nas ruas e bombardeios por céu e mar. No Brasil, não. Afinal, moramos em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e que beleza, pois em fevereiro tem carnaval. Decididamente acreditávamos, Brasil não rima com fuzil. Discutimos a violência crescente no país, a violência contra a mulher, contra a criança, a violência das ruas e a dos lares, a das drogas e a dos bares, aquela que se espalha pelas escolas, trafega por todas as classes sociais, invade grandes e pequenas cidades e nos coloca em prisão domiciliar. A violência do traficante e da polícia, a do condenado e a do juiz, a do motorista e a do pedestre, a do patrão e a do empregado. A violência que se mascara nas ações dos políticos corruptos e aquela que se delata anonimamente na anarquia do Black Bloc nas recentes manifestações sociais. Buscamos encontrar as causas que nos trazem a grave consequência. Mais de 110 mil pessoas mortas por ano no Brasil. Somente no trânsito são mais de 50 mil pela violência. Decididamente percebemos, Brasil não rima com mãe gentil. Como resgatar o bandido se as prisões lotadas são hoje universidades do crime? Como acreditar na polícia se muitos policiais se diferem apenas na farda em relação aos ditos criminosos? Como apostar na justiça se ela é tão tardia quanto falha? Como crer nas igrejas se muitas se tornaram apenas pontos de comercialização da fé? Como acreditar nos políticos se muitos sequestram a nossa esperança, estupram nossa bandeira, assassinam o nosso direito a um país melhor? Decididamente e infelizmente refletimos. Brasil não rima com céu de anil. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, 9 de setembro de 2013, ao vivo e em cores para todo o Brasil, via internet, tvpox.com.br. A gente falando aí de Brasil, e quantos de nós às vezes saem do Brasil para morar em outros países, né? Mas hoje a gente está falando um pouco, né, mais forte, mas hoje o tema também é um pouco mais leve até. É aquelas pessoas que têm a oportunidade, e hoje todos têm, né, a oportunidade de sair e conhecer outros países, por que não? Conhecer outras culturas, conhecer outros povos, conhecer outras nações, fazer até um paralelo entre o que vivemos aqui e o que as pessoas vivem em outras nações, né? E, como a gente está falando de viagem, a nossa amiga repórter aqui, jornalista, a Natália Carvalho, vai falar um pouquinho para a gente sobre viajar para Nova York. Vamos assistir. Quem nunca se questionou ao planejar uma viagem internacional? Qual lugar devo visitar? Com tantas cidades fabulosas, fica difícil escolher apenas uma, mas um destino certo e que agrada muita gente é Nova York, cidade que nunca dorme. São dezenas de pontos turísticos, museus, lojas e passeios que provavelmente ficarão marcados em sua memória para sempre.
Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e o centro da região metropolitana é uma das áreas mais populosas do mundo. Nova York e seus dias azuis no inverno, no outono com folhas douradas e amarelas, concertos ao ar livre no verão e na primavera lotada de flores. Nova York para passear, curtir e descobrir. Conheça agora o que é possível encontrar nesta bela cidade. Tá, então a gente acompanhou, né, a matéria da jornalista Natália Carvalho, que passa a integrar a equipe aqui do Hora da Verdade. Seja bem-vinda, Natália, essa jornalista aí que com certeza tem um lugar de destaque aí no jornalismo local e com certeza tem uma longa carreira pela frente. Obrigado aí pela Natália, que está então, a partir deste programa, fazendo parte aqui do Hora da Verdade. E a gente abriu o programa falando então de Nova York para conversar sobre Nova York e outros destinos turísticos por todo o mundo. Nós convidamos e estão aqui com a gente, né, a Ruth Caran e também o filho, né, o Gustavo Caran, que são os nossos entrevistados, o seu entrevistado, para a gente conhecer, pelo menos inicialmente através das palavras, né, dos destinos, e posteriormente, né, com certeza, com o contato que você puder fazer aí com eles, aí conhecer, quem sabe aí você vai viajar e conhecer, por exemplo, Nova York. E para falar um pouco então de Nova York, para a gente começar esse programa, Ruth, boa noite, obrigado pela presença sua aqui no programa. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. A gente fala de Nova York, tem muitas pessoas, quer dizer, fora aqueles brasileiros, principalmente pós-caldenses, que escolhem Nova York para morar, mas tem muitos querendo conhecer Nova York. O que você pode falar para a gente sobre Nova York? É um lugar especial, realmente Nova York é atrativa, tem muitos museus, muitos shows e todo mundo quer conhecer um pedacinho de Nova York, porque realmente é um encanto de cidade. Agora, Nova York, você diria que é um destino de compras ou mistura compras com lugares? Como é que é isso, Gustavo? Tudo. Olha, Nova York é assim uma mescla de tudo, né? A gente fala que é a capital do mundo, né? Então tem todas as culturas possíveis, museu, assim, museu de história natural, desde museus aos espetáculos da Broadway, os passeios, então compras também, então infinitas atrações, né? E principalmente porque lá estão lá, por exemplo, o Empire State Building, né, que é um dos edifícios mais altos do mundo, né, que era um edifício mais alto do mundo. Atualmente talvez já não seja mais, mas ainda o novo já passou. O novo já passou. Já passou. Então é um lugar importante para conhecer. É um lugar interessante para se conhecer, porque está sendo muito bem construído e diferente das outras construções de Nova York. Então, vão ser par também, são dois, mas o primeiro já passou bem faz tempo, já faz um ano que já passou do Empire State. E o Central Park, né, de Nova York, que dizem é uma beleza, né? É uma coisa à parte, porque você ter um jardim monstruoso, cheio de atrações, no meio de um montoado de gente como é Nova York, então é muito diferente. Então, é enorme, né, o Central Park, é enorme. Né? A gente não tem noção da imensidade, porque a gente vê ele na mesma altura do nosso visual, né? Mas se você sobe no Empire State, aí é que você vai ter a noção da grandiosidade. Do que é a grandiosidade daquilo no meio de uma cidade monstruosa como Nova York, de maior população. E a Quinta Avenida também, que todos falam da Quinta Avenida como um local também. Todas as grifes reunidas. Todo o pessoal do mundo inteiro ali, né? Conhece a Quinta Avenida. Né? Que a Quinta Avenida é famosíssima. É muito famosa, mas também tem a Madison, também, que é outra avenida também muito famosa, mais cara. Então, são mais prestigiadas pelo pessoal mais artístico. Mas tem muitas coisas para ver. Nova York é uma coisa assim que não tem igual. Você tem tudo num metro quadrado muito pequeno, né? Porque Nova York é pequeno, é uma ilha.
Depois ela se distribui para várias outras, mas ela é tudo num lugar só. Então você tem a oportunidade de conhecer quase que toda. Por quê? Ninguém se perde em Nova York. Ninguém se perde. Mesmo que você queira... Mesmo que você não souber falar inglês, você não se perde. Não. Por quê? São as avenidas e são numeradas ruas. Então eu fico na 7ª Avenida, entre a 33 e a 32. Então eu vou contando. Então, 32, 33, então eu estou lá na 57. Aí eu venho contando, 56, 55, 54. Então, até chegar onde é o meu hotel, que seria na 32, entre a 32 e a 33. Você entendeu? Então, à primeira vista, a gente dá uma geral para todo mundo, porque esse é o nosso diferencial, William. Eu nunca deixo nenhum dos meus passageiros, desde que eu comecei a agência... Já faz quanto tempo que você começou a agência assim? Sem querer relembrar o passado? Não, sem querer lembrar o passado, porque eu mudei de nome. Eu era Prodaplan Turismo e depois passei a Caram. Mas 37 anos. 37 anos nessa área do... Nessa área que eu amo, porque o turismo tem que gostar. Porque ele é complexo, porque às vezes a pessoa chega numa agência sem saber o que ela quer. Uma lua de mel, por exemplo. Mas o que você quer? Ah, eu quero um marido. Ah, eu quero um lugar mas nunca manda nada. Marido só fala. Mas manda. Marido fala assim, onde é que você quer, Benzinho? Benzinho. Benzinho fica para depois. Mas lá, às vezes ela quer um lugar mais calmo e ele quer um mais badalado. Ou vice-versa. Então você precisa tentar unir os dois. Olha, aqui você tem à noite, você tem badalado, de dia você fica na praia bem à vontade e tal. Então, aí você consegue chegar. E eu amo fazer lua de mel, diga-se de passagem. É muito gostoso, porque é a primeira vez que a pessoa, o casal, sai de casa sem deixar rastro. Você diria, por exemplo, que uma pessoa iria, eu não sei, né, mas ir para lua de mel em Nova York? Ou já aí é mais complexo? Não, pode sim, porque quando você dá a primeira rodada com ela, faz o city tour, você explica tão bem explicado, depois você dá todos os endereços de outra, porque tem uma coisa importante em Nova York, táxi é muito barato. Então a pessoa pode... Os yellow cabs lá, os táxis, aqueles amarelinhos. Fantástico. Só que tem uma coisa, um diferencial que é bom avisar todo mundo. Os táxis lá, depois principalmente no inverno, porque lá escurece muito cedo. 4h30 da tarde já está noite. Então, a partir dessa hora você não consegue mais. É o lugar que mais tem táxi do mundo. Mas essa hora, nem se ajoelhando, pedindo, ninguém para. Porque eles já têm compromisso com o pessoal que trabalha, tudo, entendeu? Já é um negócio já concretizado. Tudo agendado, né? Tudo agendado. Então, por isso a pessoa que quer tomar um táxi, ela tem que tomar 3 horas, tem que ir embora para o hotel. Porque senão ela tem que ir, a pé. Pé 2. Agora, vocês têm um grupo, agora falando de Nova York, quem desejar ir para Nova York, por exemplo, qual é o próximo grupo que vai para Nova York? Quando é isso? Dia 28. 28 de novembro. 28 de novembro. É um grupo que talvez fomos nós dois, como guia, logicamente que o Gustavo conhece super bem, eu também, há muito tempo, porque o Gustavo trabalha comigo desde os 14 anos, né? E foi para a Disney com 3 para 4 anos. Então, é uma pessoa que tem um diferencial bastante, muito animado, muito assim. Então, é bom ir os dois juntos, como fomos agora para Capadócia. Então, os dois trabalhando juntos é uma delícia. Quer dizer, mãe e filho trabalhando junto dá certo. Mais ou menos. Tem alguns conflitos. Mais ou menos. Tem alguns conflitos. Tem. Mas qual a relação que não tem conflito? Uma relação positiva, né? Todo tipo de relação. Eu ainda estou no modo antigo. Sim. E ele vem com o método moderno. Aí dá um choque. Então, aí dá aquele choque. Choque de gerações. Então, até ela compreender um pouco, né? Aí demora a cair a... Por exemplo, hoje em dia a gente fala de redes sociais, não é isso? Exato. Sim. Por exemplo, o grupo de vocês vocês já estão dentro da rede social? Como é que é o contato com o cliente com rede social? Já. A gente já trabalha, essa parte pode deixar... Essa parte deixa o filho falar. Porque eu não sei. A gente tem um trabalho assim no Facebook que a gente monta os grupos, né? E escolhe o público-alvo que a gente tem, né? Então, normalmente, a gente, agora na época de formatura do 3º ano, nós vamos levar um grupo para Porto Seguro, uns 50 pessoas aqui de Poços.
Aí já para o ano que vem, em Guaxupé, já tem 46 pessoas que já fecharam a viagem para o ano que vem, para 2014. Olha que legal. Então a gente... Vou cortar você, mas só para a sim. gente fortalecer isso aí, porque a gente fala tanto de viagem, e hoje as viagens são tão diferenciadas também, né? Essa viagem, por exemplo, de formatura, né? Porque antigamente, quando eu me formei, lá em 1800 e qualquer coisa, não tinha isso, sem né? Datas, né? Sem datas. Não vamos falar de datas, né? Não vamos falar de datas, Mas eu não tinha essa história de formatura, de pegar um grupo e sair até para conhecer outros países. Na sequência, então, a gente vai tentar descobrir mais, desvendar mais essa questão de como um grupo aí, de você que está estudando e tal, como é que você pode formar um grupo e, de repente, na sua formatura, viajar, conhecer um outro país, quem sabe. Já não saia daí, nós voltamos no Hora da Verdade de hoje.